Iniciando a live desta quinta-feira, dia 20 de maio, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Hoje teremos como palestrante o Dr. Gustavo Juchen, que já deve estar entrando aqui conosco. Ele que vai falar do teletrabalho, tratamento legal e os desafios dessa modalidade de trabalho, que agora, com a pandemia, foi elevada à última potência. A Terezinha estava me colocando aqui os números das redes sociais. Então, nós já temos 2.817 inscritos no Instagram, 538 no Twitter, 662 no YouTube e 3.245 no Facebook. Lembrando a todos que a boa noite, doutora Regina, está entrando aqui conosco. Oi, Terezinha, tudo bem? Boa noite, bem-vindos todos que estão ingressando na live conosco. A live hoje vai falar sobre teletrabalho. O Dr. Gustavo Juchen, ele que é o diretor do Departamento de Direito do Trabalho do Instituto, vai estar nos brindando com essa palestra sobre esse tema super importante e super atual. Todos os prós e contras dessa modalidade de trabalho. Boa noite ao Dr. Clóvis, boa noite a todos que estão ingressando. A doutora Sulamita, em nome de toda a diretoria do Instituto, saúda a todos vocês que estão ingressando na live. Convidamos também a todos vocês para que entrem, se inscrevam no canal do YouTube do IARGS, cliquem no sininho para receberem as notificações. YouTube e IARGS. O site do IARGS também está sempre atualizado com todas as palestras, as videopalestras, as lives, os artigos semanais, sempre uma plataforma com muitos assuntos jurídicos, tudo que está acontecendo no mundo jurídico. Entrou aqui o Dr. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Já vou de pronto chamá-lo a participar. Já convidei ele. Vamos aguardar o Dr. Gustavo, que é o diretor do Departamento de Direito do Trabalho. Boa noite, tudo bem, Dr. Gustavo? Boa noite, Ana Amélia, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui hoje na live do IARGS para falar sobre o teletrabalho. Boa noite a doutora Líbia, boa noite a todos que estão ingressando na live neste momento. Então, o doutor Gustavo vai falar sobre o teletrabalho, tratamento legal e os desafios dessa modalidade de trabalho. Doutor Gustavo, que é o diretor do Departamento de Direito do Trabalho do IARGS, eu já lhe passo a palavra, vou pedir para fazer uma breve leitura do seu currículo. Então, o Dr. Gustavo Juchen, que é advogado, formado pela URGS, especialista em Direito do Trabalho pela Unicinos, especialista em gestão empresarial pela FGV, é diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Conselho de Relações de Trabalho da FIERGS e o diretor do Departamento de Direito do Trabalho do IARGS. Doutor, passo a palavra para te começares a falar desse assunto, que está mais em voga do que nunca. Então, tá bem. Primeiro, prazer voltar aqui às lives do IARGS, né? O Instituto, aliás, que merece um elogio, né? Porque, enfim, se reinventou nesse período, né? E, enfim, está indo muito bem, né? Mas confesso que estou com saudades dos nossos almoços, né? Preferia verdade, estarmos conversando sobre o tema presencialmente num daqueles agradáveis almoços. Quero dar boa noite também a todos os nossos assistentes. Rapidamente vi aqui dois colegas queridos que não vejo há muito tempo e na pessoa de quem saúdo todos os demais, Dr. Milton Camargo, Dr. Emília Karaski, a doutora Claride Quitolina, a doutora Claride, que está entrando, diretoria da Caixa de Assistência, isso. Bem, Ana Amélia, esse tema é um tema que me agrada muito, né? Um tema, sem dúvida, atualíssimo, né? Que é bastante vasto, né? E que acho que ainda será objeto de muito estudo por um bom tempo. Nós, enfim, temos assistido, né, o profundo impacto que as consequências da pandemia têm causado nas mais diversas áreas, né?
O direito do trabalho, as relações de trabalho são uma das áreas muito impactadas, né? Enfim, direito do trabalho, desde que eu estudo direito e advogo, né? Ele está sempre numa situação assim que se discute a necessidade de modernização, de reforma, isso é uma constante, né? Tivemos uma grande reforma agora em 2017 da legislação trabalhista, mas com isso que estamos vivendo hoje, já há um ano, né? Certamente a mais duradoura e impactante mudança é justamente o teletrabalho, né? Justamente em função das restrições ao trabalho presencial, né? Então, só para compartilhar alguns dados, assim, para a gente ter uma noção disso. Na verdade, o teletrabalho não surgiu agora, né? Muito pelo Era contrário. isso que eu ia lhe dizer, que a gente estava conversando antes, né? Fizemos um breve ensaio para a live, e ele não é assim tão moderno quanto a gente pensa. Quantos anos já tem essa modalidade? Pois então, o pai da criança, né, um engenheiro americano chamado Jack Niles, e que nos anos 70 começou a estudar o assunto, enfim, e foi quem concebeu. Naquele tempo, a tecnologia era rudimentar, perto do que é hoje, né, e evidentemente não possibilitava o que hoje nós podemos fazer facilmente. Mas a concepção dele era justamente, ele cunhou essa frase, né, em vez do trabalhador ir ao trabalho, né, o trabalho vem ao trabalhador, ou seja, o trabalho de onde eu estiver, né? Mas, diferentemente do antigo trabalho em casa, por exemplo, né, onde eu produzia em casa, nesse caso não faz diferença para a empresa se eu não tenho que depois entregar a minha produção, porque é como se eu estivesse trabalhando na empresa. Na empresa, né? Na própria empresa, é diferente. Esse foi o conceito, E, bom, e aí essa ideia foi sendo melhor elaborada, desenvolvida, a tecnologia também foi sendo incrementada, né? Hoje, agora tivemos esse empurrão, né, dos fatos, né, das restrições sanitárias, mas o fato é que ele já era uma realidade em maior ou menor número, né, em alguns países. No Brasil, inclusive, antes da eclosão da pandemia, nós já tínhamos alguns milhões de pessoas trabalhando em regime de teletrabalho. E antes mesmo da legislação tratar da matéria, já existia isso por aqui também. Mas no ano passado houve um salto. Em maio, segundo o IBGE, chegamos a um total de 8,8 milhões de trabalhadores nesse regime, o que correspondia, então, a mais de 13% da população ocupada, que é um número bastante significativo. É bastante expressivo, sim. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o potencial, na verdade, e olha que o Brasil engatinha em termos de infraestrutura e tecnologia, né? O potencial seria de 20 milhões de trabalhadores nessa modalidade. Claro, isso tem a ver com a natureza das ocupações, né, das pessoas, porque algumas não se prestam a esse regime. Não tem condições, né? Evidentemente. Depois, houve uma pesquisa no ano passado da Sociedade Brasileira de Teletrabalho, segundo a qual, segundo esse levantamento, 98% das empresas já adotam teletrabalho. Evidente que não integralmente para todos os seus empregados, né? Algumas para todos, mas não todo o tempo, né? Outras para alguns, em parte do tempo ou todo o tempo, né? Ainda segundo um outro levantamento de uma consultoria estrangeira, Cushman & Wakefield, 79% das empresas pretendem, passada a pandemia, manter em definitivo este regime de trabalho. Um outro levantamento realizado pelo LinkedIn dá conta de que os empregados que estão teletrabalhando estão trabalhando mais, 68% apontaram isso, o que não me surpreende, eu vejo isso. Não surpreende, também. Sim, a gente vive na pele isso, né? Todo dia. E aí uma das consequências nefastas, né? Cerca de 48% apresentam problemas de saúde mental. Então, uma das dificuldades a serem superadas, né? Além disso, nós temos, depois eu vou colocar esses números, mas
As ações tratando do assunto duplicaram no nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui, de 2019 para 2020, e quadruplicaram no Tribunal Superior do Trabalho. São poucas ainda, na verdade, em relação ao todo, mas, enfim, essa é uma tendência. Mas houve um aumento desse tipo de ação. Se manterá. E, por fim, temos aí mais de uma centena de proposições legislativas tramitando no Congresso Nacional para regular no todo ou em parte esse instituto. Então, isso dá uma ideia, digamos assim, da relevância. Da importância, da relevância. E do impacto, exatamente. A questão do conceito, né, eu gosto de comentar que o nosso legislador, e não é só na área trabalhista, ele por vezes, ou ele em geral, aliás, ele não é muito criterioso, né? E causando com isso confusão, né? Sim. Na verdade, a expressão teletrabalho, né, tele do grego é distância, então teletrabalho é trabalho à distância. Trabalho remoto também é trabalho à distância. Pois é. E já havia, e aí desde que temos a consolidação das leis do trabalho, a previsão e a possibilidade de trabalho à distância. Mas esse trabalho à distância, digamos assim, o original, o antigo, né, era aquele trabalho realmente feito em casa ou em outro local, né, onde em algum momento ou o empregador, vamos dizer, recolhia o produto do trabalho ou o empregado entregava. Ele não, resumindo, não usava tecnologia, até porque não existia na época, e nem havia o conceito esse do trabalho ir ao trabalhador, por assim dizer, né? Nesse sentido, e aí até ao regulamentar, como nós veremos depois o Instituto, o legislador usou em diferentes momentos trabalho remoto, teletrabalho, depois agora na pandemia ele usa em alguns momentos teletrabalho, trabalho remoto ou outras formas de trabalho à distância, então ele mais confunde do que esclarece, né? A meu sentir, a menos que se adote uma outra expressão. Bem-vinda a doutora Fabiana da Cunha Bart, está entrando aqui. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite. Aproveito também para destacar a presença do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, da doutora Regina Rodrigues, doutora Roberta Schaum, algumas das nossas presenças hoje. Fico muito contente. O professor Marco Aurélio foi meu professor na graduação. Ele é constante nas nossas lives. Sim. É um grande colaborador do Instituto. Exatamente. Mas me parece que o termo teletrabalho, vamos dizer, designa melhor e passa melhor essa ideia do que trabalho à tecnologia, distância. que é um requisito, né? Então, na verdade, nós temos o trabalho à distância, que seria o gênero, e temos espécies de trabalho à distância, né? O teletrabalho seria mais moderno, e também temos espécies de teletrabalho. Chegaremos lá. O nosso direito, na verdade, ele só em 2011, e, portanto, tardiamente até, ele trata pela primeira vez do assunto, né? E com isso, digamos, indireto ou implicitamente, reconhece, digamos, a existência do fenômeno, né? Uma alteração na CLT feita em 2011, no artigo 6º, reconhece a possibilidade de que a subordinação, que é o principal requisito, pelo menos o principal traço distintivo da relação de emprego, pode ser exercida à distância por meios telemáticos ou outras tecnologias de informação, né? Ou seja, se eu trabalho em home office ou através do computador, enfim, né, e recebo instruções por esse meio, né, do meu chefe, enfim, isso permite, então, a configuração da subordinação e do vínculo de emprego. Mas não havia absolutamente nenhuma definição sobre o conceito, enfim, as regras, etc., né? Apenas um reconhecimento, olha, existe já esse fenômeno e, ok, isso não invalida, pode ser um contrato de trabalho, enfim, né, como os outros. Depois, em 2017, a reforma trabalhista aí sim se ocupou do assunto e foi, digamos, foram várias, mas uma das grandes novidades da reforma trabalhista, a regulamentação do Instituto. E depois, na pandemia, agora tivemos já duas aí foi provisórias sobre o tema.
Então, nessa primeira abordagem de 2011, né, o, o legislador acrescenta o trabalho realizado à distância, né, como uma das espécies de trabalho que não se diferencia das outras, e admite, então, esse controle por meios informatizados, né, quer dizer, o controle do trabalho do empregado à distância. E aí, quando ele fala em trabalho à distância, voltando um pouquinho às definições, né, nós temos a possibilidade de trabalho prestado no estabelecimento do empregador, né, que inclui o trabalho externo, que é uma... E aí é também interessante, porque o trabalho externo não se confunde com o teletrabalho, né? É diferente. Né? Embora o teletrabalho seja realizado externamente, fisicamente externamente, sim, fora da sede da empresa. O estabelecimento, mas é que no trabalho externo, na realidade, o empregado, eventualmente, ele usa a tecnologia para se comunicar, não para fazer o trabalho. O trabalho ele está fazendo presencialmente. Né? Sim. Depois nós temos a possibilidade do trabalho no domicílio do empregado, na sua habitação, na da família, sim, enfim. E o trabalho à distância, que é a espécie na qual se insere o teletrabalho. Né? Em 2017, então, a reforma trabalhista inseriu um capítulo inteiro dedicado ao tema, um capítulo enxuto, é verdade, né? E define o teletrabalho como a realização de serviços preponderantemente, quer dizer, não por inteiro fora das dependências do empregador, então ele pode comparecer em parte do tempo à sede da empresa, né? Com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação que não se constituem trabalho externo. Então, estabelece essa distinção. Né? A técnica talvez não tenha sido a melhor, enfim, mas me parece suficiente para distinguir. Né? E abre essa possibilidade, então, de que o comparecimento à empresa não invalide, né, o regime, embora não estabeleça... De teletrabalho. Não estabeleça um parâmetro claro, apenas fala preponderantemente, mas aí podem advir questionamentos, né? Preponderantemente em relação ao número de horas, ao número de dias, a produção, enfim, né? Um tema a ser eventualmente discutido. Mas, enfim, é possível extrair... Vou aproveitar e te interromper mais um pouquinho. Por favor. Hexegel, que está presente, é o Dr. Rafael Canterge, que está entrando agora, e deu uma trancadinha aqui para mim. Vamos ver se vai voltar, se é a minha internet ou se é a do Dr. Gustavo. Deu. Voltou? Voltou. Então tá bem. Aproveito para cumprimentar também os que estão chegando, a ministra Tânia Hexegel, o conselheiro federal Rafael Canterge, sempre generoso. Nós podemos extrair, então, desse Ana Amélia, dessa definição do legislador, um conceito, né, que envolveria, então, um trabalho realizado na maior parte do tempo fora das dependências da empresa, com o uso de tecnologia, né, e que não se confunda, não constitua trabalho externo. Esse é o conceito que o legislador firmou. Do teletrabalho. Do teletrabalho. E aí nós temos, e isso pode... vamos dizer assim, só até como surpreendente para alguns, né? Mas temos muitas espécies de teletrabalho. Né? Fala-se muito em home office, inclusive, como sinônimo de teletrabalho, e talvez a modalidade mais difundida ou adotada emergencialmente agora. Né? Mas podemos ter o teletrabalho em relação ao tempo integral, parcial ou até eventual. Em relação ao local, ele pode ser a domicílio, aí seria o home office, né? Mas ele pode ser, e principalmente no exterior, onde o tema já está mais avançado, né? Ele pode ser realizado em centros satélites, em telecentros. Algumas empresas, né, montam estruturas apenas para receber os seus teletrabalhadores. Quer dizer, o sujeito, bom, em casa não tem um ambiente adequado, mas eu vou nesse telecentro, que pode ser num local, digamos, próximo, né, da comunidade onde residem a maioria dos seus empregados. Alguns governos também adotam isso, e aí esses locais são utilizados por trabalhadores de várias empresas. Né? Isso tem uma série de impactos. Uma espécie de coworking.
também? Uma espécie de coworking, exatamente. E isso tem impactos em políticas habitacionais, de Sim, trânsito, sim. enfim, né? E temos também o teletrabalho móvel, né? Que seria a opção mais radical, mas que também se vê, né? Quer dizer, o sujeito pode viver viajando, né? Aí não tem direito a casa, não tem. É trabalhador sem Não, mas teto. é porque praticamente hoje, né, em algumas, pelo menos, ocupações, tu trabalha com celular, né? É Então, verdade. bom, eu tô na praia, eu Sim, pode tô, estar na praia, no shopping, sei lá, em né? qualquer Não, lugar não e há está um local trabalhando. exatamente. Bom, aí a legislação, então, em 2017, estabeleceu o legislador uma série de algumas regras básicas, digamos assim, né? A primeira com relação aos requisitos e condições dessa modalidade. E aí, de certa forma, não tô criticando no sentido de dizer que não seja necessário, mas criando uma certa burocracia, digamos assim. Então, bom, tem que ser previsto num contrato, em contrato, né, escrito, tem que se especificar o que será feito, a troca, né? Uma coisa é eu ser contratado já para ser um teletrabalhador, Sim, nessa modalidade de trabalho. o que Tá certo eu hoje falar modalidade, doutor? sim, modalidade, Tá. exatamente. Enfim, de hoje em diante deve ser mais frequente. Mas naquela ocasião, quer dizer, bom, agora eu vou mudar então, né? E Sim, foi aí, contratado para um tipo de trabalho, né? Para trabalhar na sede da empresa e depois vai haver uma alteração no contrato de trabalho. exato. E aí o legislador diz assim, bom, então tem que haver um comum acordo, quer dizer, as partes têm que concordar, né? Pelo menos para mudar de trabalho presencial para teletrabalho, o empregado tem que concordar. Agora, o empregador tem o direito de reconvocá-lo, dizer, não, agora precisa ser presencial de Sim. novo, aí é unilateral, né? Com prazos de transição, enfim, de aviso com antecedência. Né? Um outro ponto, e é um ponto... Fiquei com dúvida. Pois não? Mas sempre cumprindo aquela regra, o salário não pode ser diminuído em função de ser Perfeito, teletrabalho ou não, tem que permanecer o perfeito, mesmo. perfeito, perfeito. É um ponto também que pode gerar, ter impacto, porque Isso. podemos tratar disso agora. Na verdade, no conceito, né, eu vou chegar ali adiante, o teletrabalho é tido como um regime que não se coaduna com controle de horário. Porque, de fato, assim, eu estando em casa, em princípio, o empregador, embora algumas tecnologias permitam alguma Já espécie de permitam, controle, mas, sim, mas podemos considerar, não sei se o trabalho é realizado todo ele no computador conectado, eu posso me conectar apenas Sim, para transmitir o trabalho, enfim, né? Então, não é possível me mensurar, ou, né, agora está trabalhando, agora ele está sim, foi tomar um café, descansando. sei lá, não tá Isso, então a trabalhando. opção foi por dizer, não tem, não está sujeito às regras de duração do trabalho. Essa foi a opção, de modo a simplificar. Isso significa que o trabalhador, né, e houve exemplos concretos agora na pandemia, principalmente, por exemplo, na indústria, né, estando no trabalho presencial, ele eventualmente fazia horas extras. Sim, Né? Passando para casa, não estou dizendo que ele reduziu a jornada habitual, mas ele deixou de receber horas extras. Então, pode haver esse sim, impacto. Né? houve uma Pode haver esse diminuição, impacto. claro, Não por que a do lei não. salário. Exato, não por uma imposição, uma falta de, né, proteção legal, mas como uma consequência prática a ser Exato. avaliada e ajustada. Mas só para seguir na linha, que é um ponto também muito controvertido, da responsabilidade pelos equipamentos e a infraestrutura, Isso. e a Ah, essa, infraestrutura essa para a tava na realização do ponta da trabalho. minha língua para É. saber. Então, o legislador o legislador da reforma trabalhista, digamos assim, né, o Congresso Nacional da legislatura anterior, com um espírito reformista, né, ele foi numa linha de prestigiar o espaço da negociação, tanto individual quanto coletiva. Então, deixou muita coisa para o livre acerto entre os contratantes, né? Até então, uma característica muito mais do direito civil do que do Do trabalhista. trabalho, Né? sim. E aí ele diz simplesmente o seguinte, bom, essas regras com relação a quem fornece, quem cuida da manutenção, né, a responsabilidade, as despesas que
azar, Sim, né? porque, São né, tem que ter menores, internet, tem que ter luz. exatamente, né? Não, e há despesas, por exemplo, a pessoa passa a trabalhar em casa, aumentam as despesas da casa, Com certeza, sim, né? todas. Exatamente. Desde o Então, papel higiênico até a luz, a água, isto, a tudo. água, o uso do ar-condicionado, Sim, eventualmente, ou, né? Então, o legislador diz apenas o seguinte: bom, para que não haja confusão, isso tem que ser ajustado por escrito, mas pode ser ajustado em qualquer sentido, inclusive no sentido de dizer, bom, eu sou empregador, eu não vou te entregar nada e não vou pagar sim, nada, tá bem? Né? te vira, né? É Sim, tudo eu contigo, mas eu estou quero o meu trabalho. expressando, não estou dizendo que, não estou recomendando, mas, enfim, legalmente Mas seria uma até possibilidade. poderia ser possível. Ele ressalva, claro, eventualmente, dependendo da condição, da característica de alguma atividade do empregado, né, isso até seja aceitável. Ele refere também que caso seja fornecido, por exemplo, computador, vou pagar a luz, a internet, isso não é Sim, salário, não será considerado sim. como Não acréscimo ao salário, integra o salário. o que é importante dar uma segurança. Mas, na realidade, e aqui é um dos pontos bastante questionados hoje, é, a regra, dados os princípios do direito do trabalho, né, é que o ônus, digamos, de fornecer a infraestrutura, ele é do empregador, Do é da empresa. empregador, sim. Né? Portanto, pela lógica, né, deveria ele fornecer esses instrumentos e arcar com essas despesas. É, claro, talvez numa hipótese em que o empregado já seja contratado como teletrabalhador, portanto, Sim, né, já teria que ter as sim, condições eu para essa tenho meu, forma de tá trabalho. bem, então, eventualmente, né, digamos assim, bom, o salário foi ajustado já Com base nisso. levando em conta essas regras, né? Mas é um ponto, digamos, polêmico, um ponto de atenção. Sim, que sempre deixa dúvidas. Sim, e por fim, ou quase no fim, a questão da saúde e segurança no trabalho, que é um ponto mais delicado do Bem que difícil. parece, né? E, de novo, o legislador optou pelo seguinte, bom, como é que vai funcionar isso? O empregador tem que orientar, então ele tem que transmitir as regras e orientações para o empregado e, para a segurança de ambos, ou mais do empregador, o empregado... Deu uma. Deu, acho que voltou. Esperar um pouquinho. Acho que daqui a pouquinho já retorna. Oi, Oi, deu. voltou? Então tá bem. Voltou, voltou. Então, ele diz que o empregado deve se comprometer, deve ser um termo de compromisso, no sentido que vai seguir essas orientações. Isso está longe de resolver o problema, né? O problema, e aí as pessoas perguntam, né? Mas pode ter acidente de trabalho, pode ter doença de trabalho. Acidente de trabalho me parece ser uma hipótese mais Mais restrita. difícil, né, de Difícil, acontecer. mas Mas não possível. impossível. É, não impossível. Exato. Porque, em princípio, o ambiente ele é do empregado, né? Claro, há preocupação com ergonomia, etc. Mas no caso do acidente, digamos assim, uma hipótese, por exemplo, seria, bom, eu entreguei um computador, enfim, em mau estado de conservação, em más condições, e ele provocou um incêndio e isso causou uma lesão no empregado. Bom, o Sim. equipamento foi fornecido pela empresa, não há dúvida de que é um acidente de trabalho e a empresa responde, né? Agora, o empregado escorregou no chão molhado da cozinha da sua casa. Sim. Entendo Aí que o já. empregador não poderia, né? Não deveria ser, inclusive porque não se saberia nem o horário disso, se foi no horário de Se no trabalho, horário de trabalho, depois, sim. mas há dificuldades. Doença do trabalho já seria bem mais factível, digamos, por exemplo, Sim. lesões por esforços repetitivos, de digitação, doenças relacionadas inclusive à saúde mental, né? Enfim, e há outros problemas, né? Outras implicações, e claro, pela potencialização da utilização da modalidade, né? Pelo fato dos ambientes, muitas vezes, porque uma coisa é, digamos assim, um trabalhador bem pago, de um bom nível econômico, que tenha condições. Não, eu tenho um ambiente apartado, na minha Adequado, sim. residência, fechado, onde eu consigo, né, tenho silêncio, etc.
E outra coisa que está acontecendo, né, com as crianças estudando na sala, né, enfim. Todo mundo junto e misturado. E isso pode causar, né, situações de estresse, de constrangimento, enfim. Né? Enfim, não seria o recomendável, mas é o possível no momento. É a realidade que temos. Exato. Depois, falamos antes da questão do controle de jornada, né, que foi entendido como, enfim, excluído. Né? Isso significa que, na verdade, para que a regra seja cumprida, quer dizer, não deve haver controle. Agora, se houver controle, se provado que houve controle, sim, terá direito o empregado a horas extras e demais medidas previstas na lei. Né? Resumindo, então, Ana Amélia, essa definição, nós temos, então, serviços prestados fora da dependência do empregador, contratos escritos especificando as atividades, não se aplica a regra de duração do trabalho, as partes têm que definir a responsabilidade pelos equipamentos, infraestrutura e reembolso de despesas, e o empregador deve orientar a respeito de doenças e acidentes. Aparentemente simples, né? Na prática... mas na prática não é. São muitos detalhes que ficam desassistidos aí pela legislação. Exatamente. Bom, meu humilde entendimento. Não, tu tá correta, tua percepção tá bem adequada. Agora, com a pandemia, não por acaso, né? Numa das primeiras medidas relativas à pandemia, a primeira que trata justamente de relações de trabalho, foi a medida provisória 927, de 22 de março do ano passado, o governo se preocupou em colocar algumas medidas possíveis, né, para que a economia não parasse, né? Sim. E uma das principais foi o teletrabalho. Então, ele avançou um pouco naquilo que já estava na CLT, no sentido de regras adequadas, simplificando para que pudesse mais facilmente ser adotado o teletrabalho, né? E adotando algumas regras específicas para esse momento. Essa medida provisória, ela acabou perdendo a validade, né? Ela não foi convertida em lei, né? Deixou de valer em 19 de julho. Isso gerou um problema, né? Porque haviam sido feitas muitas contratações com base nela, né? Mas aí, por força do que dispõe a Constituição, enfim, esses ajustes ficaram valendo, né? Ficaram valendo, mesmo que seus efeitos se projetassem para depois. Né? Claro, a própria medida provisória ela tinha uma referência, que era a duração do estado de calamidade pública, portanto, até o final de 2020. Então, nesse período, né, isso valeria. Depois, tivemos agora, em 27 de abril, portanto, há menos de um mês, a publicação de uma nova medida provisória, muito semelhante à 927, a medida provisória 1046, que está em vigor, né, ainda não foi apreciada, e que, no tocante ao teletrabalho, fundamentalmente repete aquelas regras anteriores. E quais são elas? Né? São 4 pontos, basicamente. Permite que se altere o regime, né, de trabalho presencial para teletrabalho sem acordo escrito. Né? Quer dizer, o empregador pode impor, né, até porque é uma questão... Definir que seja daquela maneira. De sobrevivência da empresa. Né? Dispensa esse registro prévio e também diz que o empregado pode ser avisado em 48 horas e não mais bem rápido. Da lei que entrou, quer dizer, muito ágil, né? Reafirma a aplicabilidade das normas de duração do trabalho, mas acrescenta, e aí, digamos assim, já vislumbrando um problema que, obviamente, não é só durante a pandemia. O quê? Que o uso de aplicativos, de softwares, enfim, de programas fora da jornada normal, não constitui tempo à disposição. Né? Também foi uma opção para resolver esse problema. Né? Por quê? Mas porque, duvidoso, deixa também, dúvida. eu não estou logado no sistema da empresa, até porque eventualmente ele pode ser por WhatsApp. Bom, e eu respondi à meia-noite. Né? E isso, né? Então, o que ele diz? Bom, não vai ser hora extra. De certa forma, até desestimulando, né? Não faça porque não será remunerado. Nem olha. Exato. A menos que seja contratado isso. Então, nada impede que, em norma coletiva ou no ajuste individual,
alguém diga não. E eu sei de casos concretos, não, tu vai ficar em casa, mas tu tem lá uma folhinha e tu anota lá, não, eu trabalhei de tal hora a tal hora, enfim, e ok, eu vou pagar horas extras. E inclusive, Sim, pode o empregador dizer, e não, se tu trabalhares menos, eu, né, tu fica me devendo não horas. posso reduzir o salário, mas posso colocar no banco de horas, que também é uma Sim, medida recomendável nesse período, né? Dá um prazo de 30 dias para que seja feito aquele ajuste sobre os equipamentos e infraestrutura, e aí diz o seguinte, bom, se o empregado não tem os equipamentos, portanto, pressupondo que o empregado vá usar os sim, seus, né? Se ele não tem, o empregador pode emprestar, né? Em regime de comodato, enfim, e se isso não for viável, bom, aí tu vai ter que pagar o tempo à disposição, ou seja, paga a sim. jornada normal, né? Não vai Sem a usar, pessoa mas paga. trabalhar. Que é a situação, aliás, nós comentamos mais cedo hoje, né? No dia 13, agora semana passada, faz uma semana, foi publicada a lei 14.151, né? Que trata da proteção das gestantes Das nesse período de gestantes, sim. pandemia. Até estou me segurando para não avançar no tema, porque também é um tema interessante, uma lei Sim, com 2 artigos, mas que, né, tem muito material para discutir. Mas, enfim, tá. resumidamente, o legislador entendeu que, para a proteção da gestante do nascituro, né, ela é proibida de realizar trabalho presencial, enquanto durar a emergência de saúde pública. Sim, E, em contrapartida, ela fica à disposição, né, ou se obriga a realizar o teletrabalho. E, bom, isso não sendo, ela não diz, mas não sendo possível, aplica-se essa questão do tempo à disposição, sim. lamentavelmente. Há enfim, uma reação daqueles empregadores que, né, que não, enfim, não há como Porque não é para todas as funções que é possível realizar o realmente, né? teletrabalho, Fazer o né, teletrabalho. e aí me parece que o problema é transferir esse ônus para o empregador e não para a sociedade, digamos. E eu Vou sou lhe particularmente crítico. interromper. Vou lhe Pois interromper não. porque entrou o doutor Ricardo Breyer, presidente da UAB. Então, um abraço ao doutor Ricardo. Muito obrigada por nos prestigiar. Muito bem-vindo à live. Passo Boa de novo noite, a palavra para ti. boa noite, presidente. Obrigado pelo prestígio. E então eu sou particularmente crítico de um ponto, né? Porque teria sido mais fácil, na verdade, conferir prioridade à vacinação das gestantes, Pois né? é. Do que não se tratou, mas tem aquelas que, por razões outras, já estão vacinadas ou que Sim, serão vacinadas. E aí, mesmo depois de vacinadas, imunizadas, elas continuarão proibidas de não trabalhar. poderão trabalhar, né, O que me parece presencialmente. um contrassenso, porque seria como, então, o legislador está dizendo assim, não, mesmo com a vacina, não há segurança, então, É. né? Enfim, essa É situação difícil, é um tema bem particular difícil. deveria ter É. sido, E, né? e eu, como mulher, a gente já sabe que, né, gestante sempre é uma coisa complicada e fica mais uma exclusão, né? Então, quem está grávida não pode trabalhar. Parece assim. A própria Organização Internacional do Trabalho, ela, na verdade, tem normativas, né, que definem que, tratando da licença maternidade, mas digamos que a legislação nacional ela Sim, não pode, em nenhuma hipótese, atribuir o custeio ao empregador. Por quê? Porque justamente desestimula a contratação a de mulheres. contratação, né? Né? De certa forma, também é o caso dessa medida. Né? Dessa medida, com certeza é. Exatamente. Mas voltando, até porque eu estou preocupado com o tempo, Não, mas nós temos mais uns 20 minutos ainda. é, Tem tempo. as medidas provisórias da pandemia, a 927 a 1046, permitiram expressamente a adoção do teletrabalho também para estagiários e até para aprendizes, né? De modo a, claro, estimular a manutenção desses vínculos. Né? Pois bem, na jurisprudência, um outro detalhe interessante também, só para terminar o tema da legislação, Sim, né, é que o legislador da reforma trabalhista, ele incluiu as normas sobre o teletrabalho como dentre aquelas que, por negociação coletiva, isso é, por acordo com a Comissão Coletiva de Trabalho, podem ser ajustadas, inclusive com prevalência sobre a lei. Ou seja, sim. tudo isso que eu disse até aqui, né, que a lei impõe ou define, podemos ajustar diferentemente por negociação coletiva. O que
vejo como positivo, abre um espaço aí. E aí até vou entrar nesse tema da negociação coletiva, então, porque até em um evento recente eu fiz um estudo a respeito, muito interessante. Em 2016, aí fiz uma comparação desde 2016, que é o ano anterior à regulamentação, né, do teletrabalho. Portanto, não havia nenhuma definição de o que ele era, como poderia se dar. E em 2016, nós tínhamos no sistema mediador, que é o sistema do extinto Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, onde os instrumentos normativos, né, os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, têm de ser registrados para valerem, né? Então, em 2016, nós tínhamos cerca de, entre acordos e convenções, 44 instrumentos tratando disso, já, mesmo sem haver previsão legal. Em 2017, aí certamente pegando o período anterior à reforma, que entrou em vigor em novembro, né, esse número já saltou para mais de 100. E aí ele foi num crescimento constante, né? Em 2020, em 2019, portanto, antes da pandemia, nós já tínhamos cerca de 800 instrumentos tratando de teletrabalho e home office, e aí em 2020 tivemos um salto aí, né, para cerca de 1.400 instrumentos. É muita coisa. Uma curva ascendente e acelerada, né? No Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, nós temos hoje em vigor praticamente 500 acordos coletivos de trabalho e 148 convenções coletivas de trabalho, totalizando 642 instrumentos sobre o tema, que, aliás, é uma parcela importante, quase 1/3 do que há no país sobre o tema. E aí nós poderíamos entrar, e até falando um pouco de desafios, né? Mas quando se contrata, então, quando vai se adotar o teletrabalho, vejo aqui também o meu amigo Bruno Pinto de Freitas, né? secretário adjunto da Casa Civil. Obrigado pela assistência. Uma série de pontos, Ana Amélia, que seriam esses pontos, digamos assim, não digo controvertidos, mas que não estão suficientemente regulados na lei, e que podem gerar problemas, né? Dúvidas, confusões. Isso, e aí até abrindo espaço depois, seja para os conflitos, né, judiciais, seja para essas propostas de lei que eu vou comentar em seguidinho. Primeiro deles, né, os requisitos para que se possa adotar o teletrabalho e alterar ou reverter, porque a lei fala em adoção ou reversão, digamos, mas é uma simplificação, porque eu posso adotar, por exemplo, o teletrabalho parcial e depois adotar para total, ou posso adotar o teletrabalho numa das suas determinadas espécies e alterar para outra, e assim por diante. As possibilidades são muitas, né? Não diria infindáveis, mas são realmente muitas. A questão da duração mesmo, se será integral, se será parcial ou eventual. Se será parcial, vai ser um período definido, por exemplo, não, eu trabalharei em casa nas sextas-feiras, ou nas quintas e sextas, ou eu trabalharei em casa 2 dias por semana, quaisquer que sejam, ou eu trabalharei... Uma semana não. Enfim, ou, né, porque também sendo variável, teletrabalho é esse sistema preponderante. E aí o que significa isso? Que se aplica, então, a todo o trabalho as regras do teletrabalho. Bom, mas nos dias em que ele trabalha na empresa, ele pode ter direito a horas extras, né? Isso deveria ser destacado, mas precisa ser construído ou ser combinado. A questão do local em que será prestado o trabalho. Por que eu digo isso? Tá, mas o teletrabalho não pode trabalhar em qualquer lugar? Pode. Só que, do ponto de vista legal, nós precisamos definir, então, para todos os efeitos, que local é esse. Quer dizer, ele está trabalhando logado no servidor da empresa. Então, o servidor fica dentro da empresa ou na nuvem. Nós vamos considerar que nesse formato, então, ele está trabalhando
na sede da empresa, é isso? Ou ele está trabalhando na sua casa, no seu computador, e, portanto, lá é o local de trabalho para efeitos contratuais e legais. Por que isso é relevante? E até porque hoje nós podemos, né, contratar trabalhadores estrangeiros que não precisam de autorização para trabalhar no Brasil, porque eles trabalham nos seus países. E isso acontece, né, em outros países. E aí eu preciso definir, se houver um litígio, qual é o foro competente? É o da sede da empresa? É o do domicílio do empregado? É o da nuvem? Cidade também, né? Não precisa trabalhar na cidade da empresa, né? Exato. Tem a questão também do local de trabalho, porque pode haver uma demanda por isonomia salarial, quer dizer, ele querer ser equiparado a um trabalhador que é teletrabalhador como ele, mas que reside em outro estado ou país, né? E tem a questão, o problema também, né, do enquadramento sindical. Quer dizer, qual é o sindicato da base territorial? Sim. Né? Então, essa é uma definição, o legislador não se preocupou com isso, né? E é fundamental. A questão da duração do trabalho também, além do problema simplesmente dizer, tá bem, então é o que diz a lei, não há, e de fato me parece que na concepção do Instituto, ele não deve ter mesmo controle de jornada em casa, enfim, né? Porque ele é uma modalidade que é para ser flexível, e isso como vantagem também para o trabalhador, né? Claro, nem todos vão saber administrar isso, né? Ter um equilíbrio nas suas atividades profissionais, pessoais, familiares, enfim, né? Mas, além do controle de jornada, que pode ser estabelecido, pode ser combinado, né? Nós temos o problema do acesso aos sistemas do empregador, em que horário isso vai se dar, em que termos, do uso de aplicativos e softwares, do gozo do tema, que em outros países, na França já há alguns anos uma legislação a respeito, empresas com mais de 50 empregados lá têm que assegurar o direito à desconexão, o empregado, quer dizer, ele tem o direito, né, de não responder mensagens ou não receber mensagens fora da jornada, enfim, então isso é importante, porque às vezes até, vamos dizer assim, não há necessidade de resposta imediata ou fora da jornada, mas há o envio. E, enfim, nós vivemos conectados, né? E a pessoa, portanto, pode ser, em função disso, né, se sentir tentada ou compelida a atender, né? E isso causar um problema, inclusive com relação à saúde, né? Com certeza. E temos também a questão do pagamento de benefícios. Quer dizer, bom, o sujeito está em casa, mas e aí ele continua tendo direito a receber o vale transporte? Em princípio, não. E o vale refeição? E o vale alimentação? Né? Portanto, é recomendável ajustar para não discutir depois. E comendo, né? Tem coisas que não mudam muito, né? Sim, sim. Mas depois, o ponto aquele que já havíamos comentado, né, que a gente trata como ônus da atividade, que por princípio é do empregador, mas quer dizer, fornecimento de equipamentos, de infraestrutura, qual é o uso adequado, a conservação, substituição, devolução, se foram fornecidos pelo empregador, quer dizer, a responsabilidade civil por danos causados, né? As despesas com esses equipamentos, com a infraestrutura, que itens vão ser reembolsados ou não, isso será então uma ajuda de custo fixa, que é a solução que muitos sindicatos têm ajustado com empresas, né? A saúde e segurança, que enfim, está ganhando uma atenção crescente, né? E aí isso envolve, claro, agora tudo foi emergencial, né? Há esse vai e vem das atividades, né? Mas numa situação, vamos dizer assim, contratada, planejada, a empresa deveria pensar, claro, isso também pode ser de microempresas que não têm essa mesma, né, digamos, capacidade ou infraestrutura, mas em tese ou em princípio, né, na integração e adaptação desse teletrabalhador, né, pode ser alguém que é contratado nessa modalidade, que teria que ser integrado à empresa e aos colegas, né, na prevenção de doenças e acidentes, aí orientando, quer dizer, uma metodologia de trabalho, né, o
ao empregado para, né, ajudá-lo, orientá-lo, enfim, né, problemas que estão conceituados hoje como tecnoestresse ou a síndrome de burnout, enfim, que têm sido comuns, né, enfim. Finalmente, né, a questão de regras que são bem-vindas, eu acho, sobre o uso de redes sociais, dos recursos eletrônicos, e também quanto à privacidade e proteção de dados e informações, até a questão do LGPD, mas, quer dizer, muito provavelmente o empregado, óbvio, dependendo da sua atividade, da sua função, ele vai lidar com informações ou dados de colegas, de clientes, de fornecedores, né? Ele pode se manifestar nas redes como empregado e, portanto, comprometer a empresa. Então, há uma série de cuidados aí que são recomendáveis, né? Isso tudo pode ser ajustado hoje por acordo individual, sim, mas, digamos assim, entendo que há uma chance maior disso ser questionado, né? Portanto, uma insegurança, e o recomendável aí seria que se fizesse isso por negociação coletiva, que permite, claro, enfim, adaptação, né? Por outro lado, é verdade que para as maiores empresas, enfim, para as categorias mais organizadas, isso é bastante viável, né? Para pequenas empresas, enfim, ou algumas categorias, não há nem entidades aparelhadas, etc. Então, tudo isso, e aí comentando a questão dos projetos de lei, né? Nós temos, isso justifica, digamos assim, o interesse do legislador, né, de avançar na regulamentação da matéria. E aí eu fiz um apanhado ali, enfim, todos os processos, os projetos, já tinha feito isso há mais tempo, não foi para o nosso encontro de hoje. Quantos? Oi? São muitos projetos? Quantos? Olha, até o final do ano passado, incluindo pedidos de audiências, etc., havia entre Senado e Câmara 200. Tá? Mas muitos são, assim, eu diria, relevantes, né, e alguns principais. Mas só um apanhado assim, do que versam. Né? Claro, direitos e deveres de empregados e empregadores, prioridade na contratação de teletrabalho e cotas, inclusive, para determinados tipos de empregados, controle de jornada, direito à desconexão, enfim, o tema do ônus da atividade, responsabilidade pelos equipamentos, infraestrutura, responsabilidade do empregador por acidente de trabalho, e os que eu mais gostei, assim, né, pela originalidade, né, tem inclusive é de um parlamentar gaúcho, que propõe a revogação do teletrabalho. Tipo, tira o sofá da sala, né? Como se isso fosse possível. Sim, na verdade ele quer revogar, que o projeto fala isso, a revogação do teletrabalho. Ele quer revogar a regulamentação em vigor da CLT porque ele não concorda com ela. Mas isso não vai impedir que haja teletrabalho, né? Ou seja, será que não é melhor com ela do que sem ela? E tem também o projeto, claro, né, Brasil, que institui o Dia Nacional do Teletrabalho. E mudará tudo, né? A partir daí, certamente, né, estaremos muito, muito melhores. E aí, há alguns projetos mais robustos, digamos, né? Inclusive um projeto apresentado no final do ano passado, o 5581-2020, que foi elaborado por um grupo de juristas e tal, enfim, e que aí tratam de regras, por exemplo, de vinculação do empregado ou do teleempregado a determinado estabelecimento da empresa, regula o custeio das despesas, trata de vistoria no local de teletrabalho em função da ergonomia, das normas de segurança, tratam direito à desconexão, né, da isonomia salarial, do foro, e esse último que eu mencionei trata, inclusive, de como age a inspeção do trabalho em relação ao teletrabalho, e dá, inclusive, das regras digamos, de LGPD adaptadas, né, para essa condição. Eles são bem interessantes. A questão da jurisprudência, que eu prometi falar, né, na verdade, é uma quantidade pequena de processos, para se ter uma ideia, e sabemos que há milhões de processos, né, em tramitação na Justiça do Trabalho,
mas nós tivemos no nosso tribunal aqui em 2019 15 processos sobre o tema e 32 no ano passado. E no Tribunal Superior do Trabalho, 55 passou para 203, quadruplicou. Na verdade, na maioria desses processos, até porque muitas vezes envolvem relações anteriores, não as novas, né? A principal discussão é a questão da jornada. E aí a jurisprudência tem confirmado o entendimento legal, enfim, de que a modalidade, em princípio, não se compatibiliza com isso e é do empregado o ônus de provar que havia controle, enfim. Né? Agradeço as palmas do nosso vice-presidente Jorge Fara. Mas há dois precedentes jurisprudenciais muito interessantes do Tribunal Superior do Trabalho, um do ministro Maurício Coutinho Delgado, que é de 2011, aliás, 2010, portanto, anterior até a 2011, quando a CLT pela primeira vez tratou do tema, né? E é impressionante porque ali ele coloca exatamente as bases que depois o legislador veio a adotar, né? E depois um de 2017, mais recente, mas anterior à reforma trabalhista do ministro Cláudio Brandão, onde ele reconhece a existência do direito à desconexão. E aí um ponto de atenção, né? Porque no sentido de se não regulamentar, mas cuidar a respeito disso, né? Aceita uma luta para esse tema. A lei, nossa lei, ela não fala em direito à desconexão, mas ela, com essa terminologia, mas na verdade ela estabelece uma série de intervalos obrigatórios, de períodos de descanso, né? E o desrespeito a eles violaria, portanto, esse direito à desconexão, né? O teletrabalhador também tem esse direito, mesmo não estando sujeito, né, às regras, digamos, normais. Então, o empregador tem que cuidar para não agir de modo a inviabilizar, né, esse descanso, sob pena de responder por isso. Enfim, estamos chegando ao final, né, Ana Amélia? Eu vou lhe pedir, assim, uns minutinhos, mas eu tenho vários recadinhos para dar aqui. Tá? Pois não. Do Instituto. O primeiro de todos é que a doutora Sulamita está na reunião do Colégio de Presidentes. Então, ela não sabia se ia entrar e eu acho que realmente ela não vai conseguir entrar na live, mas lhe deixou um grande abraço, agradecer imensamente a sua presença e a sua participação na live de hoje. Obrigado. Também da doutora Gisele Cabral, que está lhe mandando os parabéns, da doutora Claride Quitolina, que está dizendo uma excelente explanação. Bom, vamos aos recadinhos. Lembrando a todos, então, que o IAGS está promovendo o curso de improbidade administrativa, com a coordenação da doutora Lúcia Kopitsch e do doutor Paulo Torelli. Ainda é possível fazer inscrições e são professores super qualificados e vale a pena. Então, convido a todos que se inscrevam no site da Eventize, curso de improbidade administrativa do IAGS. Bom, o artigo da semana foi escrito pelo Dr. Henrique Abel. É sobre a segurança pública versus as práticas de extermínio, o caso do Jacarezinho. A videopalestra do Grupo de Direito de Família e Sucessões é da doutora Helena Sanseverino de Lemburg. Fala sobre a retroatividade do regime de bens na união estável. E o artigo da próxima semana vai ser da doutora Gisele Cabral. Ela vai escrever sobre as regras e princípios à luz da teoria de Robert Alexi. E a próxima live é na terça-feira que vem, dia 25 de maio, com o doutor Silvio Borba. Ele que é médico e advogado vai falar sobre a alocação de recursos escassos de saúde em tempos de pandemia. Acho que são todos esses recadinhos. Deixa eu conferir aqui. O curso de improbidade, já lembrei. A doutora Sulamita na reunião. É isso. Convido a todos a participarem de todas as redes sociais do IARGS, do Instagram, do Twitter, do Facebook e principalmente do nosso canal do YouTube. Inscrevam-se, cliquem no sininho para receber as notificações. Doutor Marco Aurélio colocando aqui como é bom aprender com um antigo aluno. E a doutora Clara mandando os parabéns. Fico lisonjeado. Ana Amélia, foi um prazer. Eu concluo só, temos um minuto. O prazer é todo meu. Dizendo que, na verdade, a pandemia acelerou uma mudança que estava em curso. Então, vamos conviver daqui para frente de modo crescente com o teletrabalho, mas para que ele possa, digamos assim, se estabelecer como uma alternativa mais segura e viável, além do investimento em infraestrutura, né? Internet de qualidade do poder público, né, evidentemente, para viabilizar isso. Veja quantos
quantas vezes trancou aqui a nossa live, por exemplo, né? Verdade, sim. Ainda é dificuldade para todos nós. Isso. E, além disso, precisaríamos avançar nesses pontos, seja pela lei, parece que isso está em vias de acontecer, e também pelas partes, né, que devem ter cuidado, enfim, para que essa modalidade, que acho que é bem-vinda e é uma, enfim, vantajosa em muitos casos, né, não acarrete problemas e prejuízos. Foi um prazer, agradeço aqui as manifestações, a presença de todos, não posso, claro, não consigo agora referir nominalmente, né? Mas muito agradável nossa conversa. Foi um prazer, fico à disposição. Com certeza, já está convidado para uma próxima live. Que assunto é o que não falta. Acho que a gente vai fazer uma só dessa das gestantes. Olha, o doutor Paulo está lhe mandando os parabéns, excelente. Doutor Gustavo, muito obrigada. Foi maravilhosa a live. Tá? Renovo o convite mais uma vez em nome da doutora Sulamita, em nome de toda a diretoria do Instituto. Agradecemos e já fica o convite e convidamos a todos que assistam então a próxima live na terça que vem, dia 25 de maio, e se inscrevam no canal do YouTube. Acho que eram esses os meus recadinhos. Muito obrigada pela presença de todas. Olha, a Terezinha está nos mandando os parabéns. Uma boa noite a todos. Vamos desligar então, desconectar? Vamos lá, vamos exercer nosso direito à desconexão agora, então. Isso, vamos exercer. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.